Boa noite a todos vocês que estão conosco nessa segunda edição de Uma Noite no Museu, aqui no MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, em Engenheiro Coelho. Eu fico muito feliz, Deus seja louvado por sua vida, e hoje nós temos uma novidade em relação ao ano passado. É que nós temos um auditório conosco, daqui a pouquinho vocês vão conhecer esse auditório, por que eles vieram aqui, e a noite está só começando. Você já está garantindo a sua pipoca? Já pegou a pipoca? Eu sei que há pessoas que estão em vários lugares do Brasil, até do exterior. Nós temos aproximadamente 20 mil pessoas que estão conosco nesse momento. Eu sei que alguns estão em grupos, em igrejas, em sala, eu sei que alguns pegaram e vocês vão poder interagir conosco, tá bom? Vocês vão aprender como é que vocês vão interagir. Peguem também a Bíblia de vocês, porque essa noite será de grande reavivamento espiritual, de grande estudo da palavra. Você vai ler e, de certa forma, tocar na história bíblica através daquilo que nós temos para mostrar para vocês. Mas agora, nesse momento, antes de vocês conhecerem os que estão aqui conosco, eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Muitas vezes vocês veem o Bíblia Comentada e veem apenas o rosto do Rodrigo Silva, mas há muitas pessoas que trabalham nos bastidores para que tudo aqui aconteça da melhor maneira possível e para a honra e glória de Deus. E são vários nomes que eu poderia citar, mas eu vou dar um aqui, representando todo o grupo, que é o professor Rodrigo Bertotti. Ele que é o especialista na estratégia que nós usamos para que a Bíblia Comentada chegue a mais pessoas de maneira mais eficaz. E ele é o meu mentor, pode ter certeza disso. Eu aprendo muito com ele, ele que formaliza tudo. Então, que Deus abençoe muito a vida do Rodrigo Bertotti, e ele vai estar agora conosco para fazer a oração inicial, para que vocês possam conhecê-lo também e apresentar o auditório que está conosco. Então, Bertotti, vem aqui. E uma grande vantagem dele é que ele tem um nome lindo. O mais bonito, né? O mais bonito. Não é tão bonito como o meu, mas é quase, que é Rodrigo Bertotti. Então aqui nós temos Rodrigo ao quadrado. Que Deus abençoe você, Rodrigo. Obrigado. Boa noite, pastor. Muito obrigado. Boa noite a vocês. É uma honra recebê-los daqui. Quem está aqui conosco, pessoal, são alunos do Bíblia Comentada. Nós, pouco tempo atrás, enviamos um convite para várias pessoas, vários alunos nossos, para estarem aqui. E alguns, vocês, responderam para estarem aqui com a gente. Nós escolhemos os mais engajados, os alunos que mais assistem às aulas. Então, a gente quer agradecer vocês por estarem aqui, por fazer parte um pouco diferente esse ano, com um pouco de pessoas, um pouco de plateia aqui com a gente. E eu quero desafiar você para continuar assistindo às aulas, para continuar se engajando com a gente, estudando a palavra de Deus, para no próximo, por que não termos aqui 500 pessoas, 2.000 pessoas, 20 mil pessoas, especialmente você que está nos assistindo de casa, estar aqui com a gente também. Então é por isso que nós temos um grupo de pessoas, queremos fazer uma Bíblia Comentada de uma forma uma noite no museu, de uma forma muito interessante para vocês essa noite. Muito bem-vindo, você que está aí na sua casa, você que está aí na sua igreja, você que está aí no seu sofá. É um prazer receber vocês aqui. E eu quero também fazer uma oração especial por todos nós, por todo esse evento, para começarmos, porque a noite vai ser longa, nós vamos estar juntos aí, aprendendo muito com o Dr. Rodrigo Silva. Vamos orar? Convido você que está aí em casa a fechar os seus olhos, todos nós aqui também, para pedirmos a presença do nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade que nós temos de Te ouvir, de aprender de Ti, de Te conhecer como nosso Criador e principalmente como nosso Salvador. Nós queremos, custe o que custar, estar prontos quando Jesus voltar. Por isso, toque no nosso coração essa noite, nos prepare, use o Dr. Rodrigo para falar no nosso coração, com o Teu Santo Espírito toque em nós e que a gente possa aprender muito, que a gente possa Te conhecer mais e possamos sair dessa noite mais próximos ainda do nosso Salvador Jesus. Obrigado por todas as oportunidades que nós temos, por esse grande evento nessa noite. Esteja conosco, nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Doutor Rodrigo, a noite é toda sua. É uma criança, mas tem uma coisa ainda. Eu faço o papel também de quem está em casa. Ok. E se eu estivesse em casa, eu queria estar aqui. Não é isso? Mas eu não estou aqui, eu estou em casa. E eu sei que você foi um dos responsáveis por ajudar na seleção desses privilegiados que estão aqui. Como é que foi feito isso aqui? Eu sei que você já explicou, mas qual a chance de alguém que está em casa, no ano que vem, a gente fazendo uma noite no museu, participar? O que é esse engajamento que os alunos precisam ter? Professor, pastor, nós queremos transformar a Bíblia Comentada na maior experiência bíblica do Brasil. E esse é um pequeno teste.
Nós trouxemos um pequeno grupo aqui porque nós queremos fazer um teste. A partir de agora, nós queremos trazer milhares de pessoas. Então, se você que está em casa e quer ter uma experiência como essa, talvez ainda maior, você gostaria de, por exemplo, pastor, vir aqui e preparar o mesmo pão que a Bíblia da época de Jesus? Você gostaria de vir aqui preparar esse pão e levar a receita para casa? Ele já está dando spoiler, porque esse aqui já está combinado que vamos fazer no futuro. Você gostaria de vir aqui, talvez, de colocar na cabeça a mesma coroa que Jesus colocou? Só falta contar que a Laura sabe fazer esses pães bíblicos. A Laura sabe fazer, uma delícia. E eu já experimentei, é bom. Você gostaria de ter essa experiência? Nós queremos transformar tudo isso na maior experiência bíblica. Não pra gente, a gente não quer só que as pessoas leiam o texto. Nós queremos voltar 2000 anos e ter essa experiência. Mas para isso o aluno tem que ser engajado. Nós vamos trazer os alunos engajados, os alunos que assistem, que comentam, os alunos que estudam virtualmente vão ter a oportunidade de estudar fisicamente, presencialmente aqui. Então, muita coisa boa está vindo por aí. Já que está falando de coisa boa, eu quero pedir a Mari também agora para participar conosco. Gente, a Mari é um outro... Obrigado, viu, Bertotti, mais uma vez. A Mari é uma outra pessoa que faz parte da nossa equipe aqui, ela é jornalista, ela me ajuda com muitas coisas. E a Mari agora vai ter um recadinho que vai interessar vocês, inclusive sobre esse engajamento, como é que você pode aproveitar ainda mais essa que o Bertotti chamou de experiência bíblica. Mari, é com você. Boa noite a todos, boa noite, professor Rodrigo. Sejam muito bem-vindos a Uma Noite no Museu. Eu também estou aqui no MAB, só que eu estou aqui no laboratório. Quem sabe daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para vocês deste espaço maravilhoso. Nós estamos ao vivo e você pode enviar a sua pergunta a qualquer momento. Você pode falar o que você quiser, os seus comentários, as suas perguntas no chat ou nos comentários da plataforma. Nós teremos um sorteio e um desafio durante a programação. Esse link é necessário que seja acessado e o formulário preenchido para que você participe. E onde está esse link? Ele está no comentário fixado, mas ele também está na descrição do vídeo no YouTube. Esse desafio, detalhando mais para você, vai ser muito especial porque nós daremos 2 prêmios. O primeiro prêmio será para o espectador mais distante, a pessoa que está assistindo do lugar mais longe mesmo. E também daremos um prêmio para o maior grupo que está assistindo junto, no mesmo lugar, de um mesmo acesso. Não é obrigatório participar do desafio, tudo bem? Você vai preencher o formulário e já está participando do sorteio. Mas, se você enviar a sua foto dentro deste mesmo formulário, aí sim estará participando do desafio. Este formulário está aberto por tempo limitado, então preencha o mais rápido possível, tudo bem? Nós teremos também uma surpresa. Essa surpresa vai ser anunciada mais tarde na programação e nós estamos ao vivo. Participe ao vivo, de fato, para que você viva a experiência completa, mas a programação ficará gravada, tudo bem? Então, a partir de agora, você aproveita Uma Noite no Museu com o Dr. Rodrigo Silva, com inúmeras informações sobre os últimos dias da vida de Jesus. Uma Noite no Museu, a caminho da cruz. Muito bem, pessoal. Agora, qual câmera 3 aqui? Vamos lá. Nós vamos agora conhecer Jerusalém como era na época de Jesus, até um pouco depois da época de Jesus. Para facilitar para o pessoal que está aqui, vocês vão poder ver nas câmeras que estão, nas telas que estão aqui do lado. E você que está em casa vai ver comigo em primeira mão como era Jerusalém nos tempos da Bíblia Sagrada, os pontos principais de uma maquete muito instrutiva que nós temos aqui. Então vamos aqui, nesse momento nós temos a maquete aqui. Vamos começar falando desse ponto onde nós estamos. Exatamente de onde eu estou aqui é o lado oriental da cidade. Aqui onde eu estou seria o Monte das Oliveiras. Então aqui embaixo você tem o Vale do Cedron e aqui começa a cidade de Jerusalém. E aqui nós temos alguns elementos que me chamam a atenção da história bíblica. Olha como é que dá para a gente contar a história da palavra de Deus apenas com essa maquete. Aqui ficava o templo. Quem vai a Jerusalém hoje vê uma cúpula dourada aqui, que é chamada de o Domo da Rocha. Aqui do lado tem a famosa mesquita de Al-Aqsa, mas nos tempos bíblicos aqui era o lugar do templo. Uma coisa importante para você entender. Na época de Jesus, os contornos da cidade viriam aqui, olha, nesse muro aqui. Este outro muro que está lá é chamada de a Terceira Muralha. Ela foi construída por Herodes Agripa, então ela é posterior aos tempos de Jesus. Na época de Jesus, todas as casas que estão aqui ficavam do lado de fora da cidade.
tá bem? Aqui ficava a parte interior. Então aqui era o templo, a parte externa. Aqui era o bairro dos mais ricos. Esses telhados vermelhos que você está vendo aqui seriam a parte que nós chamamos de Sião, o Monte Sião. Ficava justamente nessa parte. E aqui uma parte mais de periferia da cidade. Agora, o Evangelho de João, ele nos conta 2 milagres importantes de Jesus que aconteceram aqui em Jerusalém, nesse lugar onde eu estou. Eu vou falar desses milagres para você. Eu só vou primeiro pegar a minha Bíblia para lê-los para você. Então vamos aqui. Eu tenho aqui primeiro a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês esses 2 milagres que estão aqui no Evangelho de João. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 5, que é a cura de um paralítico. E o Evangelho diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Jesus veio para cá. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pátios. Que tanque seria esse? Seria esse aqui, olha. Esse aqui é o tanque. Inclusive, ele foi encontrado arqueologicamente e o que os arqueólogos encontraram é que a arquitetura dele é exatamente aquela descrita no Evangelho de João. Note que aqui fala que esse tanque tinha exatamente, era o tanque das ovelhas, ele tinha, vamos ler aqui de novo, 5 pórticos. Pórtico ou pavilhão ou alpendre é a mesma coisa. Vamos ver os 5 pórticos? Então estão aqui, olha. 1, 2, só quebrar para acompanhar comigo aqui, olha. 1, 2, 3, 4 e o do meio, 5. Exatamente como o Evangelho falou. E aqui era a porta das ovelhas. Por que a porta das ovelhas? A porta das ovelhas era essa aqui, olha. Normalmente, as ovelhas que eram oferecidas no santuário, no templo de Jerusalém, elas vinham de Belém, porque Belém tinha o rebanho de ovelhas mais perfeito, mais adequado para o sacrifício. Então, essas ovelhas vinham de Belém, eram vendidas aqui, mas antes de chegarem até o santuário, as ovelhas eram lavadas nessa piscina aqui. Por isso que é chamado de Porta das Ovelhas, Piscina das Ovelhas. Mas por que ela também teve o nome de Betesda? É interessante que a palavra Betesda, em hebraico, tem relação com Casa da Misericórdia. Veja, os judeus religiosos, antes de irem ao templo, tinham que banhar-se em piscinas cerimoniais ou tanques chamados mikvaot em hebraico. Só que pessoas que eram aleijadas, leprosas, que tinham algum tipo de problema, elas não podiam ir ao templo, a menos, é claro, que fossem curadas. Então, aquelas pessoas mais inválidas que queriam estar perto do lugar, do centro de adoração a Deus, não podiam ir até lá, mas o local mais próximo que elas podiam chegar era no tanque das ovelhas. Elas tinham que se purificar simbolicamente no mesmo lugar onde as ovelhas eram lavadas. E é por isso que ali havia muitas pessoas enfermas. E nesses lugares costumam acontecer, às vezes, superstições e até a realização de certos milagres. O que o Evangelho diz? Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Se você olhar na sua Bíblia, aí no Evangelho de João, capítulo 5, verso 4, perceberá que esse versículo está entre colchetes. Ele não faz parte dos melhores manuscritos da Bíblia. Então, isso dá a entender que era uma superstição e não um endosso bíblico a essa ideia de que os anjos balançavam as águas. Tudo leva a crer que os sacerdotes controlavam o canal de água daqui de dentro. Isso provocava um movimento que as pessoas, na sua simplicidade, interpretavam como sendo um movimento de um anjo. Pois bem, havia um paralítico aqui que foi curado por Jesus. Quando Jesus veio até aqui, Jesus viu aquele homem e perguntou: você quer ser curado? E inocentemente respondeu: sim, Senhor, eu quero. Mas todas as vezes que a água é agitada e que eu vou até o tanque, alguém pula na minha frente e eu não consigo a cura. E Jesus falou com ele: pois nesse momento você vai ser curado. Pegue o seu leito e vá para a sua casa. E aquele paralítico saiu andando. E isso aconteceu num dia de sábado. Quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 9,
você tem uma outra descrição de um outro milagre de Jesus. Evangelho de João, capítulo 9, diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus nele. Aí Jesus fala, depois de dizer isso, no verso 8, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O tanque de Siloé está aqui embaixo do outro lado. Essa piscina aqui, olha, tá vendo? A câmera já conseguiu pegar? Tranquilo? Então nós temos a piscina de um lado e o tanque do outro. Curioso que numa Jesus ele cura um paralítico. João. Note, se você ler depois na sua casa com calma, o Evangelho de João não menciona nenhum outro milagre em Jerusalém, a não ser esses dois. O do cego, na piscina de Siloé, e do paralítico, no tanque de Betesda. Por que João escolheu apenas esses dois milagres para falar do ministério de Jesus em Jerusalém? Eu vou explicar a você com uma passagem da Bíblia do Antigo Testamento. Quando nós vamos ao livro de 2 Reis, capítulo 5, melhor dizendo, versículo 8 diz assim: O rei Davi partiu com seus soldados para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Ou seja, no Antigo Testamento, cegos e coxos viraram um ditado popular dos jebuseus para dizer que Davi não entraria na cidade. No Novo Testamento, o filho de Davi, o Messias, vem e ele oferece a sua graça ao cego e ao coxo. João, com isso, está querendo mostrar que Jesus cumpria fielmente todas as profecias do Antigo Testamento. Mas Jesus não veio apenas para ser um mestre de filosofias ou de teologia. Ele veio para revelar o Pai. Jesus veio para trazer a salvação. E uma das palavras para salvação em grego é a mesma palavra para cura, para saúde. Já que eu falei de cego, de coxo, de milagre de Jesus, seria interessante também conhecer um pouco sobre a medicina da época de Cristo. Nós temos alguns elementos arqueológicos aqui que eu acho que podem ser trazidos. Tá fácil aqui? Vou pedir ao professor, vocês vão conhecer mais uma pessoa que trabalha comigo aqui, duas pessoas, na verdade. O professor Sérgio Micael está aqui, viu? E a professora Adriana. Sérgio é historiador, Adriana museóloga, e já trabalham conosco há um bom tempo aqui, o Sérgio há mais tempo, a Adriana tem um ano, né, mais ou menos, que está conosco aqui, e ela que é a responsável por todos os detalhes aqui. Eu vou começar pela professora Adriana aqui, pode ser? Só me ajuda aqui para não dar o reflexo na câmera. Quando a câmera estiver ok, você me fala aí, tá bom? Olha, acho que tá bom, estou vendo o retorno ali, olha. Esses instrumentos que vocês estão vendo aqui são instrumentos médicos usados em cirurgia do período romano. Esse aqui justamente aquele para um bisturi, para cortar pessoas, uma agulha médica para costurar a pessoa depois da cirurgia, e esse pequeno aqui, que é uma colherzinha, ele era para pegar todos os medicamentos e fazer um unguento. E esses ungüentos eram misturados. Pode colocar aqui, isso. Não, pode colocar essa aqui primeiro, essa aqui, aí vamos mostrar um por um. Pode mostrar esse aqui primeiro para a câmera aqui, que você está com a luva. Obrigado, professora Adriana. Depois vocês vão voltar para me ajudar com outros instrumentos, tá bem? O professor Sérgio está mostrando aqui, isso aqui é um elemento de pedra e eles misturavam os ungüentos aqui, medicinais, e aqui que eles faziam a pasta para aplicar, por exemplo, sobre um machucado, sobre um ferimento, alguma coisa assim. Isso aqui era romano também. Os judeus já não usariam coisas assim com imagens de escultura. Além disso, nós temos vários elementos pequenininhos aqui. Esse aqui, pega também esse aqui.
Olha aqui. Esses pequenininhos aqui parecem até de brinquedo, né? Vou mostrar aqui na câmera, que acho que é melhor nessa aqui, ó. Parece até de brinquedo, olha. Isso aqui é uma lamparina e isso aqui é também um vaso pequeno para unguentário. Deixa a plateia também ver um pouquinho aqui, olha que legal. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Que o homem ficou caído à beira da estrada e aí passou o sacerdote, não fez nada, o levita não fez nada, depois veio o samaritano e salvou aquele homem. Mas tem um detalhe na história, que aquele samaritano, ao ver o homem caído, algumas traduções da Bíblia trazem assim, pensou-lhe os ferimentos com azeite, não é isso? E vinho. O que é pensou-lhe os ferimentos? Aplicou nos ferimentos dele. Então, isso aqui são kits de viagem que pessoas levavam, como o samaritano tinha, e ele tinha os ungüentos, que ele podia, como se fosse um kit de primeiros socorros, e a lamparina é porque muitas vezes o medicamento tinha que ser colocado quente, sabe, assim, bem morno. Então, ele tinha que, com a lâmpadazinha aqui, esquentar aquela colherzinha e aplicar o medicamento morno. Então, isso aqui são instrumentos originais da época romana, que dá para a gente ter uma noção de como funcionava a questão médica daquela época. Olha aqui, mais dois. Muito bem. Só avisar para o pessoal que eu não estou ouvindo o retorno aqui, tá bem? Está bem baixinho para mim aqui. Muito bem, pessoal. Agora, muito obrigado, professor Sérgio. O meu retorno está bem baixo aqui agora, só me ajuda então, qual que é o nosso próximo passo aqui agora? Eu vou chamar a Mari então, enquanto eu resolvo meu problema do retorno aqui, mas antes de eu chamar a Mari, entenderam? Você que está em casa também, você está acompanhando com a gente? Não é fascinante poder... Olha, deixa eu dar um testemunho de 30 segundos aqui para vocês. Qual a chance matemática no passado de nós termos esse acervo no Brasil? Se fosse na Europa, nos Estados Unidos, que tem grandes museus, mas nós temos aqui, isso é o cumprimento, é um sonho de Deus. Então, as bênçãos são do tamanho da nossa fé. Nós podemos agora contar a história da Bíblia para vocês com elementos que estavam lá quando a Bíblia foi escrita. Quem usou esses instrumentos estava vivendo na região de Israel, na época em que os apóstolos passavam por lá, e quem sabe algum deles não conheceu pessoalmente Pedro, Paulo, ou quem sabe o próprio Jesus. Só na eternidade descobriremos. Mari, é com você. Oi, gente, aqui estou eu novamente e eu tenho algumas informações para vocês que podem ser úteis. Se você chegou agora e perdeu o momento inicial de apresentação, preciso relembrar que nós temos um formulário que está no chat e também num comentário fixado. Esse formulário, ele também está na descrição do vídeo no YouTube e ele é muito importante que você preencha, porque você só vai conseguir participar do sorteio se tiver preenchido o formulário. Além disso, nós já anunciamos que teremos um desafio que vai premiar a pessoa que está mais distante, o espectador mais distante que está nos assistindo e também a pessoa que está assistindo com o maior grupo, a maior quantidade de pessoas no mesmo ambiente. Para participar desse desafio, você precisa anexar a sua foto no formulário. Tem essa opção lá dentro, tudo bem? Mas, caso você não queira participar do desafio, só queira participar do sorteio, você pode preencher o formulário. O envio da foto não é obrigatório, tá bom? Este formulário está aberto por tempo limitado, não estará aberto durante toda a programação, pois em algum momento nós faremos o sorteio, nós faremos todos os processos. Mas quero deixar bem claro também que você está incentivado, você nem está livre, você está sendo incentivado neste momento a enviar a sua pergunta. Assista aquilo que está sendo passado na programação, ouça com atenção o professor Dr. Rodrigo Silva e deixe a sua pergunta no chat. A nossa equipe está atenta aos comentários e nós vamos selecionar alguns para interação, para a gente trazer até o professor. E eu fiquei sabendo que já temos algumas interações para a gente trabalhar aqui. Vou pedir para a equipe colocar na tela para que vocês consigam ver, assim como eu estou vendo, para a gente conseguir interagir com essas pessoas e todos se sintam muito bem-vindos em nossa programação. Já temos comentários?
Ah, sim, temos 5 comentários. Eu fiquei sabendo, inclusive, que já enviamos fotos. Temos pessoas enviando fotos maravilhosas, assistindo com suas famílias. Gostaria de entender melhor. Olha só, o Álvaro, ele mandou assim pra gente. Boa noite. Aqui é de Urba de Curitiba, ansioso para começar essa jornada. Ah, eu também estou ansiosa, eu estou muito animada. E olha que eu já sei o que virá na programação, hein? A Cristina Lemes mandou, hoje é meu aniversário, então vai ser inesquecível e especial. Parabéns, Cristina. Que Deus abençoe muito a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha muitos anos de vida. A Sandra, ela mandou assim pra gente, boa noite, primeira vez por aqui. Seja bem-vinda, Sandra. Nós somos uma família, nós somos pessoas que estudam a Bíblia juntas e que crescem juntas nos caminhos de Deus. Então você é muito bem-vinda neste ambiente. E olha só, já temos foto. A Karina Freixas nos mandou foto com sua família do Mato Grosso do Sul. Que bênção! Sejam todos muito bem-vindos. Mandem de onde vocês estão assistindo, tá bom? Nós queremos saber de onde você é. Inclusive, nós temos outras informações aqui chegando sobre a plateia. Se você não assistiu esse início, temos uma novidade nessa programação. Neste ano, alguns dos alunos mais engajados da plataforma Bíblia Comentada foram convidados a participar presencialmente. E eu fiquei sabendo que já temos uma pergunta a ser respondida. Então agora eu retorno ao professor Rodrigo para que vocês consigam aproveitar o restante da programação. Muito obrigado, Mari. Agora, já que ela anunciou, tem uma pergunta da plateia, não é isso? Ah, parece que já fizeram a pergunta já? Tá. O pessoal da produção já está me dizendo aqui que vocês já formularam a pergunta, né? Então vamos lá. Qual que é a pergunta? Vamos lá? Ah, tá. Essa pergunta eu respondi na hora da explanação lá, mas eu vou repetir. A pergunta foi, de fato um anjo descia e movia as águas? É uma pergunta legítima, muitas pessoas a fazem. Lembra que quando eu expliquei para vocês, eu falei que aquele versículo específico ele estava entre colchetes? E normalmente, em algumas Bíblias, como a João Ferreira de Almeida, quando está entre colchetes, significa que aquele texto não faz parte dos melhores manuscritos bíblicos. Então, foi um acréscimo posterior. Vocês estão compreendendo? Sendo assim, o que os comentaristas compreendem é que esta parte não era algo que João escreveu. Mas alguém, copiando o Evangelho, acrescentou aquilo porque existia a superstição ali, em torno daquilo, e as pessoas acreditavam que eram curadas. E, de fato, tem uma questão arqueológica que corrobora com isso. Quando os arqueólogos escavaram o tanque de Betesda, inclusive eu tenho vídeo sobre isso aí do programa Evidências, vocês podem ver também no YouTube. Eles perceberam que acima do tanque havia a construção de um templo a Esculápio ou Asclépio. Esculápio ou Asclépio era o deus da medicina, o deus da cura para os romanos. E esse deus da medicina, ele tinha entre as suas práticas de cura, muitas delas, evidentemente, recheadas de superstição, tinha a prática do incubácio. Incubácio, em latim, significa você estar dormindo no santuário de Asclépio para ter a cura. E dentro do santuário eles tinham uma piscina. E eles acreditavam que enquanto a pessoa dormia lá, Asclépio, ou Esculápio, é o mesmo nome em grego ou em latim, ele revelaria o diagnóstico da doença. Então, pelo fato de ter um tanque judeu ali, parece que depois ele se tornou um lugar pagão. Vocês compreenderam? Aliás, tem até uma coisa curiosa. Sabe o que descobriram ali no tanque de Betesda? Isso não está demonstrado para o público, mas tem um pequeno museu ali que apresenta isso. Voodoo. Você em casa sabe o que é voodoo? Exatamente, quando o pessoal pega e fica... Descobriram bonequinhos de voodoo, datados do 2º ou 3º século ali. E há declarações que Jerusalém estava ficando cada vez mais corrompida com idolatria e outras coisas mais. Agora, uma pergunta que não fizeram, mas que eu vou responder, e havia curas? Sim, porque a gente tem lá muitos pedaços de órgãos humanos, de mármore, que eram pessoas que provavelmente foram curadas de alguma coisa, uma mão, alguma coisa assim. Então, eu só vou voltar mais uma vez para a maquete. Dá para ir rapidamente na maquete aqui? Se a câmera estiver comigo aqui, vamos lá. Só quero mostrar uma curiosidade. Então, curas havia. Eu não duvido do milagre. Eu duvido, às vezes, da procedência dele, que pode ser de Deus
Pode ser do inimigo de Deus, que faz milagres também para enganar, pode ser uma autossugestão da pessoa, ou ainda pode ser Deus em sua misericórdia, atendendo alguém que, mesmo equivocado, está pedindo com uma fé sincera. Uma coisa curiosa, olha aqui o tanque de Betesda, onde tudo isso aconteceu. Como eu falei com vocês, depois que o tanque foi desativado, construíram um santuário a Esculápio aqui em cima. Quando esse santuário foi destruído, no segundo ou terceiro século aproximadamente, construíram depois por cima uma outra edificação e no século XII uma igreja e depois outra igreja, também do período medieval. Por que eu estou subindo aqui? Porque a arqueologia funciona como se fosse um bolo cheio de camadas. Você tem uma construção aqui, vem guerra, terremoto, ação do tempo, isso é destruído. Quem chega depois constrói por cima, repete-se o fenômeno, constrói por cima. Você vai fazendo camadas de construção. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais em cima é mais novo. Então, hoje, só para você ter uma noção, já vou adiantar uma questão que eu vou falar sobre a Via Dolorosa daqui a pouquinho. Hoje, quem vai a Jerusalém está mais ou menos a essa altura aqui, ó. Olha meu dedo aqui, ó. Esse é o piso da cidade hoje. Conseguiram ver aí? Olha onde está o meu dedo, tá bom? Olha onde está o meu dedo, onde está o tanque de Betesda. Então, olha quanto acúmulo de material houve, desde o chão da época de Jesus e o chão que as pessoas pisam hoje quando vão a Jerusalém. Só uma curiosidade para vocês. Será que dá tempo de mais uma pergunta do auditório aqui? Será que dá para fazer ao vivo aqui agora? Pode ser? Tem alguém com o microfone aqui para mim? Bianca? Quem que é? Aqui é Bianca? Parece que eu tinha falado que era Bianca, que eu não... Vamos lá, então. Eu queria perguntar, se tem esses acréscimos na Bíblia, como o senhor estava explicando, o que faz dela ainda confiável? Boa pergunta. Se tem esses acréscimos da Bíblia, o que faz dela ainda confiável? Eu vou responder para você em 3 níveis, Bianca. Primeiro, nós acreditamos que Deus preservou aquilo que Ele inspirou. Deus cuidou da preservação da sua palavra de maneira maravilhosa. Ela fica quase atemporal, embora a gente fale muito do contexto bíblico, de entender como naquela época, mas a mensagem dela atravessa o tempo. Segundo lugar, tecnicamente falando, nós temos uma área na arqueologia e também na teologia chamada crítica textual, onde nós analisamos todos os manuscritos que existem para ver se houve modificações ou não. Para que você tenha uma noção, somente do Novo Testamento, em grego, existem mais de 5.800 manuscritos catalogados, desde o 2º século de nossa era até ao 10º século de nossa era. Mais de 5.800 manuscritos. Isso é uma vantagem tremenda, sabe por quê, Bianca? Porque quando você compara essa quantidade de milhares de manuscritos bíblicos com outros clássicos da humanidade, você vê que a Bíblia está muito melhor posicionada para compreendermos o original dela. Porque, por exemplo, se eu falar das guerras gaulesas de Júlio César, eu tenho 9 manuscritos. Se eu pegar um livro como a Tetralogia, eu tenho 5 manuscritos. Se você pegar a Eneida de Virgílio, você tem 3 manuscritos. 4, 2, 5, 12. Alguns têm 100 manuscritos. Então, a Bíblia é o único livro que tem milhares e milhares de manuscritos ao mesmo tempo. Além desses manuscritos, eu tenho traduções antigas da Bíblia para o siríaco, para o latim, que também nos ajudam a ver que aquela tradução foi feita com base em algum outro texto grego que chegou até ela. E eu tenho as citações bíblicas feitas pelos pais da igreja, que permitem reconstituir a maior parte do Novo Testamento. Esse é um trabalho técnico que nem envolve fé. Tem até ateus que fazem esse trabalho e veem que a Bíblia realmente foi bem preservada. E a terceira nível que eu tenho para responder para você isso é que a Bíblia tem pequenas contradições que são uma vantagem para a Bíblia. Eu vou explicar por quê. Uma Bíblia fala, um evangelista fala que Jesus estava saindo de Jericó quando ele curou um cego. O outro diz que ele estava entrando. Um diz que eram 2 cegos, o outro fala que era um cego só. Rodrigo, mas isso é contradição. Sabe qual a vantagem? Um advogado sabe que faz parte do depoimento espontâneo e honesto a contradição em periferias. A pessoa não pode se contradizer na essência, mas na periferia faz parte. Por exemplo, eu vou ver o mesmo acidente que você e você vai falar assim que o carro estava voando a 100 por hora. Eu vou falar que o carro estava numa velocidade normal, porque cada um tem uma perspectiva do que é o acelerado.
Eu vou falar que foi uma coisa terrível. Você vai falar que foi uma batida. Eu vou falar que o carro vinha descendo, talvez você vai falar que ele vai subindo. Quando tem essas pequenas contradições, sabe-se que o depoimento é espontâneo, ele é verdadeiro e ele é central naquilo que não pode ser contraditado. Compreende? Então, isso mostra que o depoimento da Bíblia é espontâneo. E, em segundo lugar, que a Bíblia, de fato, não foi alterada ao longo dos séculos. Porque se ela fosse alterada e editada, essas contradições desapareceriam, teriam sido corrigidas. Então, ela realmente continua sendo a palavra de Deus. Eu acho que ainda vou dar tempo para ela ali também, que ela levantou a mão. Como é que é o seu nome? Carla, tá bom? Respondido então? Sim. Então tá bom. Então agora, e você que está em casa também, participe conosco, vai ter momentos de interação com vocês, a Mari vai conduzir isso aí. Eu vou dar prêmio hoje para você, você vai ganhar muita coisa e vai chamando o pessoal, tá bom? Preenche o formulário, se tem mais gente aí na sua casa, na sua igreja, gente, vem para cá, olha, a pipoca tá boa, vamos participar juntos. Vamos lá, Carla. Eu gostaria de saber qual a altura que se tem hoje, desde o tempo bíblico até hoje. Assim, tem quanto de altura nesse... Dos tempos bíblicos para hoje, né? Bom, depende Porque lembra que Jerusalém, como você vê no mapa ali, ela é toda... Eu vou voltar lá para a maquete para responder a sua pergunta e vocês vão ver aqui, tá bom? Do televisor. Veja bem, você vê que Jerusalém é um lugar acidentado. Você tem aqui um vale... Nessa parte aqui você tem o Morro do Ofel, aqui você tem um outro vale, Tireus, lá você tem o Vale do Guiena, aqui você tem outro monte, o Sião, aqui você tem o Moriá. Aqui você tem uma parte mais plana. Então, nessa parte aqui do tanque de Betesda, a altura aproximada, a gente calcula uns 8 a 10 metros, mais ou menos. 8 a 10 metros. Porém, quando chega aqui, nessa parte de cá, eu consigo pisar no mesmo chão da época de Jesus. No mesmo chão. O Muro das Lamentações, onde o pessoal vai orar hoje, ele fica aqui, ó. Não sei se minha câmera está apontando. Aqui, ó, exatamente aqui. E na altura onde está o meu dedo, é onde está o Muro das Lamentações hoje. Mas olha que o chão da época de Jesus está pelo menos uns 6 metros abaixo disso aqui. Então, varia em que ponto da cidade você estaria. Tá bom? E... ore a Deus, porque você um dia deve conhecer Jerusalém também, tá bom? Com seus próprios olhos, ver a cidade onde Jesus esteve. Falando em ir a Jerusalém, eu quero dar uma experiência agora para o pessoal que está aqui e você que está em casa, alguns vão poder participar dessa experiência. Que experiência é essa? Bom, se tem uma mulher no Novo Testamento que ela é fantástica, eu admiro muito essa mulher. Aliás, tem duas. Uma é Maria, estou falando do Novo Testamento, tá? Maria, mãe de Jesus. Eu acho que, independente se você é católico, protestante, evangélico, pentecostal, Maria foi Maria. Não foi uma mulher qualquer, tá certo? Mesmo que haja diferentes abordagens em relação a ela, se ela era Theotokos, mãe de Deus ou não importa. Ela foi uma mulher de destaque. E eu tenho vontade de escrever um livro sobre Maria, mãe de Jesus. Tem até um padre, amigo meu, padre Joãozinho, que falou, vamos escrever juntos uma visão católica e uma visão adventista de Maria. O problema foi a gente encontrar as agendas. E eu vou até falar com vocês o significado do nome Maria. Tem alguém chamado Maria aqui? Não. Não tem. Alguém de casa aí, tem alguém acompanhando a gente que chama Maria? Se tiver, deixa no comentário aqui que eu vou revelar o significado do seu nome. Olha que interessante. Maria não é um nome judeu, nem um nome hebraico. Sabiam disso? Mas Maria era judia, não era? Mãe de Jesus? Como é que o nome não é judeu? Esse nome vem do Egito. E em egípcio o nome era Merit. Merit. E era um nome composto. Igual a gente fala Ana Flávia, Maria Luísa, não é isso? Maria Laura. Maria Laura fica bonito, não fica? Só que a minha Laura não tem Maria, só tem o Laura. Mas Maria, não fala Maria Bethânia, a cantora, então era um nome composto. Merit tinha sempre um nome de um deus egípcio acoplado a ele. Então você vê na literatura egípcia mulheres chamando, por exemplo, Meritamun. Esquerda 3. Meritamun. Meritamun significa a amada do deus Amon. Meritaten,
amada do deus Aton. Então, Merit significa a amada de. Como os hebreus estavam no Egito, eles começaram agora a pegar nomes egípcios para si. É igual japoneses que nasceram no Brasil, e tem um monte de japonês. Você tem ascendência? Tem. E qual que é o seu nome? Guilherme. Olha que japonês. O seu sobrenome é? Koichi. Koichi Yoshikawa. Espero ter pronunciado correto. Mas é Guilherme. Quantos Guilhermes tem em Tóquio? É um caso típico. Você tem ascendência japonesa, mas por ter nascido no Brasil, começa a incorporar nomes brasileiros. Se você tivesse nascido, talvez, no Vietnã, pegaria nomes de lá, ou se fosse nos Estados Unidos, chamaria-se Joseph, alguma coisa assim. Isso aconteceu com os hebreus. Por estarem no Egito, começaram também a pegar nomes egípcios. Só que eles pegavam esses nomes e hebraizavam. O que é hebraizar? É quando você pega e transforma para o seu idioma. Sabe como é que eles pronunciavam Merit? Miriam. E, evidentemente, por serem monoteístas, eles tiravam o nome do deus pagão. Ficava apenas Merit ou Miriam. Então, Miriam significa a amada de, aquela que é amada. E Miriam foi passando, a irmã de Moisés chamava-se Miriam, houve várias Miriams, e uma menina, por que estou falando menina? Porque elas se casavam com 12 para 13 anos, e essa era provavelmente a idade de Maria, quando ela ficou grávida de Jesus. Uma Miriam de Belém, uma Miriam de Nazaré, ela deu à luz ao Salvador. Só que a história de Miriam foi escrita em grego. E em grego, o nome Miriam virou Marias. Marias. Que depois passou para a Bíblia Latina como Maria. E para o português, Maria, Mary em inglês e assim por diante. Marie em francês. Então, esse é o significado do nome Maria. Lindo, né? Você que está em casa aí, gostou então de saber que esse é o significado do nome Maria? Conta isso aí se tiver alguma Maria na sua vida, tá bom? Laura já me falou aqui que tem várias Marias assistindo. E eu, como não sou Maria, vai com as outras, né? Agora, já que eu falei dessa Maria, eu falei que eram duas mulheres no Novo Testamento que me marcavam muito. A segunda é Maria de Magdala. A história dela é fantástica. E tem um episódio da história de Maria de Magdala que eu quero ler com vocês, que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 em diante, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre estão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu vou pedir para o pessoal para trazer para mim aqui um vaso de alabastro, que o pessoal às vezes confunde. Vamos ver aqui, professor Adriano, como eu estou sem a luva, eu vou deixar que você... Pode colocar aqui ó, na mesa. Esse é o perfume, né? Tá. Tem uma câmera móvel aqui, vou pedir aqui para acompanhar aqui. Ah, tá aqui, olha. Aí vamos mostrar aqui. Pode, isso, melhor colocar em pé assim ou ela mostra na mão mesmo? O que é melhor? Assim? Então pronto. Esse aqui, que está vendo, ele vai dar o close aqui para vocês, olha, tá vendo? Olha, esse aqui é o vaso de alabastro.
Essa pedra aqui, ela vinha do Egito, era caríssimo, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui, não sei se vai dar certo com o meu celular, eu não testei isso com o pessoal antes. Consegue filmar aqui? Não sei se dá para... eu queria ver se dá para mostrar que ele é translúcido. Tá dando aqui, ó, a parte de cima. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo que ele é translúcido? Olha lá, olha o topo dele, ó. Quem está aqui pessoalmente está vendo que ele está como um abajur, né? Ele é completamente translúcido. Esse aqui é um vaso de alabastro original da época de Jesus, e eles usavam isso aqui, gente, era muito caro. Isso aqui é como se fosse uma bolsa da Hermès. Hermès ou Hermès, né? Em francês é Hermès. Alguns falam Hermès, ou da Gucci, ou da Louis Vuitton, que agora já não é tão caro assim, porque a China faz tudo isso, mas isso é outra história. Para quem não tinha dinheiro para comprar um grande desse aqui, podia comprar um pequenininho. Vou pedir também a professora para colocar aqui. Vamos ver se também vai mostrar esse translúcido aqui, ó. Apaguei ou senti? Não tem problema. Não, esse aqui é réplica, esse aqui não tem problema. Esses aqui são originais, viu? O réplica é o que quase caiu aqui. Esses aqui são originais. Não sei se dá para ver aqui, olha. Aqui, olha lá, ó, tá vendo que tá... Olha lá como é que ele é translúcido. Laura tá me guiando aqui igual o carro aqui, ó. Para trás. Mas acho que já deu para o pessoal ver, né? Esse aqui é menor. Esse também era para perfume. E esse aqui, dá para mostrar esse aqui, professor? Esse aqui era um porta-cosmético. Esse aqui era mais para mulher passar maquiagem, alguma coisa assim. Então, esse era mais um porta-cosméticos. Esses aqui eram para perfumes. E o perfume, naquela época, ele era diluído, sabe em quê? Azeite de oliva. Algumas pessoas que adquiriram a noite do museu conseguiram comprar junto uma caixa, um kit experiência. Não é isso? Um kit experiência. Era uma caixa que tem várias surpresas. Se você está com essa caixa aí na sua casa, é um momento ótimo para você abrir, tá bom? E para o pessoal... A plateia também tem aqui, olha, mostra que o pessoal tem o kit experiência. Vocês vão pegar o nardo que está aí dentro. Esse aqui está cheiroso, aqui, só o nardo, pega só o nardo. Isso. Esse aqui está cheiroso, ó. Ó. Aí vocês vão sentir agora... Estão rindo da cara que você fez aqui, viu? Vocês vão... Isso aqui é uma experiência bíblica que eu estou dando para vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de sentir... Vou te ajudar aqui. Vocês vão ter a oportunidade de sentir o mesmo cheiro da época de Jesus. Peguei certo? Aqui, ó. Laura falou para o pessoal não espirrar em você. Tá. Ó. Não, aqui no bracinho pode, aqui, ó. Pode. Aqui assim, ó. É sempre assim, né? Aqui, ó. Opa, sente o cheiro. Você acabou de sentir o cheiro que todo mundo sentiu naquela noite em que Maria ungiu os pés de Jesus. Isso aqui é uma coisa diferente, porque vocês estão tendo a oportunidade de mergulhar no cenário bíblico. Agora que vocês já têm cada um pouquinho aí, vocês podem depois mostrar para as pessoas, tá bom? Vocês podem levar para mostrar aqueles que são líderes de alguma igreja, ou catequista, ou professor da escola dominical, ou da escola sabatina, levar para as pessoas sentirem. Isso aí é uma lembrança que vocês têm da noite no museu e é o nardo. E você que está em casa também, está mostrando aí para a família, você está sentindo... manda foto. Quem tiver com a caixa, manda foto para a gente aqui, tá bom? Você não vai arrepender de registrar esses momentos. Não vou dar mais detalhes. Agora imagine, na época de Jesus, isso aqui, por isso que Judas reclamou, dava para vender por 300 denários. Eu acabei não pedindo, depois eu vou mostrar algumas moedas para vocês. O denário era uma moeda equivalente. Se quiser já levar aqui, professora, pode, viu? Eu estou deixando ela pegar, não é por falta de cavalheirismo, não. Porque vocês notaram que ela está com uma luva especial, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo com a museologia. Porque o meu trabalho é arqueológico. De museologia, o que eu sei, estou aprendendo com ela. A mão da gente, ela tem um ácido que também contamina a peça.
Até essas vitrines que vocês estão vendo aqui, estão vendo que atrás de mim tem vitrine, do lado de cá também tem, aqui, olha, está pegando aqui, olha, tem que ter uma temperatura exata para que a peça não sinta. Então, se tiver, por exemplo, uma queda de temperatura ou muito quente, isso destrói a peça. Então, a manutenção de um museu de arqueologia como esse realmente é uma manutenção muito cara. Mas, graças a Deus, abaixo da providência divina, essa manutenção acontece porque você também nos ajuda, você que é aluno do Bíblia Comentada aí, e da Bíblia Comentada da plataforma. Falando ainda do perfume, eu quero dizer por que Maria ungiu Jesus. Isso aqui é uma coisa importante. Só fala que ela ungiu, mas qual o significado disso? Jesus tinha o ministério dele concentrado na Galileia. Ele só vinha a Jerusalém na época das festas religiosas. E no final dos 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele já estava evitando ir a Jerusalém, porque ele estava sofrendo ameaça de morte. Era perigoso Jesus ir a Jerusalém. Mas os discípulos ficavam numa situação conflitante, porque eles tinham uma esperança que Jesus seria um Messias nacionalista. O que é um Messias nacionalista? Vou explicar para você em casa. A expectativa judaica daquela época é que viesse um líder revolucionário que pudesse livrar os judeus dos romanos, expulsar os romanos do país, colocar ali a bandeira de Sião e depois começar a conquistar outros lugares para que Israel fosse um país que dominasse o mundo inteiro, a nova Roma. Só que Jesus chegou e no primeiro momento eles pensavam que ele poderia ser esse Messias. Jesus de fato era o Messias, mas não de acordo com as expectativas revolucionárias deles. Jesus ensinava coisas estranhas, como, por exemplo, se o teu inimigo te ferir numa face, oferece a outra. Se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Não resistais ao perverso. O meu reino não é deste mundo. Isso incomodava um pouco. Por outro lado, Jesus tinha coisas que ninguém mais tinha. Ele repreendia o mar e as ondas. Isso dava a ele uma característica divina. Ele multiplicava pães e peixes. Ele andava sobre as águas, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Então, Jesus era extraordinário. Você não pode abrir mão de um homem desse. É melhor convencê-lo, porque ele é o Messias. Eu imagino com a cabeça da época, ele é o Messias. Só que, de repente, ele ainda não caiu a ficha de quem ele é. Vamos dar uma mãozinha para ele. Aí, quando Jesus chegou quase ao final do ministério dele, ele falou, eu vou a Jerusalém e vou entrar como rei. Vocês vão preparar um jumentinho e eu vou entrar. Eles ficaram felizes. Só que, curiosamente, esqueceram de uma coisa. Na nossa cultura ocidental, quando fala de rei, você pensa em coroa. Mas para eles, sabe o que realmente era o marco da entronização de um rei? A unção. Lembra que quando Davi decidiu que Salomão seria o novo rei, Davi mandou que Salomão montasse na sua jumentinha e fosse até a fonte do Gihom, onde o Salomão seria ungido rei. Lembra que quando Davi também, câmera 2 aqui para mim, lembra que quando Davi também foi escolhido para ser o novo rei de Israel, Davi foi ungido pelo profeta. Agora, o curioso é que os discípulos ouviram que Jesus seria o rei, que ele iria a Jerusalém para ser rei, e nenhum deles preparou a unção. A única que preparou a unção foi Maria. Isso me leva a crer que no mundo de um monte de barbados ali, Maria foi a única que entendeu o mistério. Ela se comportou, Maria, como uma foto que eu vi há muito tempo. Essa foto ficou clássica no Brasil, de uma época em que os romeiros, lá na região do Crato, lá no Ceará, perto do Padre Cícero, saíram em procissão para pedir chuva. E havia no meio da multidão de romeiros uma única menininha com um guarda-chuva na mão. Essa foto ficou emblemática, foi nos anos 1930, se eu não me engano, ou 1940, alguma coisa assim. A menininha era a única ali que estava com fé que a chuva ia cair. Todo mundo estava pedindo chuva, mas a única que levou a sombrinha, o guarda-chuva, foi a menina. Todos ali queriam Jesus como rei, mas a única que preparou o azeite foi Maria.
E quando ela foi repreendida por Judas e Simão também, Jesus falou: filha, guarda um pouco desse perfume, porque você vai usá-lo no meu corpo, na minha morte. Mas sobre isso eu vou contar para vocês num outro momento, tá bem? Falando em Maria, eu não sei se está fácil aqui, tem aqui, ó, já está com ele na mão aqui. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês, já que eu falei de Maria, eu escrevi um livro, deixa eu colocar na câmera 3 aqui, fica melhor, fica mais perto. Eu escrevi um livro, Maria Madalena, a verdadeira história, da editora Planeta, onde eu conto muitas dessas histórias de Maria Madalena, é um livro com algumas ilustrações, tá bem? E se você vir nas bancas aí e quiser comprar nas livrarias, Maria Madalena, a verdadeira história. Foi uma pesquisa arqueológica, então, como eu falei das duas mulheres que eu tenho admiração, uma eu já escrevi um livro, a próxima vai ser Maria, mãe de Jesus, mas uma já está aqui. Tá bom? Maria Madalena, fazer aqui, peraí, aqui, ó. Tem o QR Code na tela, inclusive, tá bom? Onde você pode... Falando nisso, esse livro aqui, eu não tinha combinado. Pronto, coloquei minha assinatura aqui. E quem veio de mais longe aqui? Vamos ver. Do auditório, vamos ver. Hã? Xerém. Teve alguém que veio mais longe do que Xerém? Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Hã? Não, acho que Xerém está mais longe. Gente, tem alguém mais longe que Xerém? Santa Catarina? Não, Xerém. Quantos quilômetros dá? Dá uma googada aí. Coloca Xerém, Engenheiro Coelho. O pessoal da produção, vocês conseguem colocar no Google aí? Dá uma... Vamos buscar aqui, ó. Estão fazendo. Ó, já colocou aqui, ó. 538 quilômetros que Xerém está daqui. 538 quilômetros. Eu acho que Xerém está mais longe do que... Tá, né? Santa Catarina é 600 quilômetros. Tá dando 600 quilômetros o seu? Isso. Vamos ver, vamos tirar a prova dos 9. Santa Catarina ou Xerém? Xerém até combinaria com perfume, né? Xirim. Santa Catarina é 770. Hã? Santa Catarina é 770. Ah, colocou Santa Catarina 770. Então, acho que Santa Catarina ganhou. Xerém fica para a próxima, tá bem? Santa Catarina... Nossa! Ela vai abrir mão para outra. Então, vem cá, ó. Eu não decorei o seu nome. Priscila, vem cá, Priscila. Priscila, que veio de Xerém. Aqui. Obrigada, tá bom? professor. Obrigada. Ó, vamos tirar uma foto aqui, ó. Olha lá. Glória. Prontinho? Espero que você aprecie a leitura, não a assinatura que ela é feia, mas a leitura você vai. Gente, é incrível. Nós vamos falar depois um pouco mais sobre Maria Madalena, quando eu falar do momento em que ela vai ungir Jesus agora, depois da sua morte, o significado de tudo isso. Vamos voltar para a maquete, que eu ainda quero contar outra coisa para vocês. A câmera está comigo aqui? Vamos lá, então?